pariu, tch. Agora que tu foi chamar celular. Boa noite, senhoras e senhores. Estamos começando mais um podcast. Sim, e eu comecei esse podcast xingando, justamente porque eu estou gravando o meu podcast através do meu aparelho smartphone. É a única ferramenta que eu tenho no momento para gravar o meu podcast. Então, nesse momento chegou uma mensagem no meu celular, mas eu não vou ler. E também começamos o podcast no exato momento em que teve o paredão do BBB e a VTube foi a eliminada. Para quem assiste o BBB, então tá aí a informação para os senhores. E também eu estava tentando olhar o BBB, mas infelizmente a minha TV está uma porcaria, a imagem totalmente embaçada. Resumindo, uma bosta. Então resolvi gravar o podcast. E o que eu vou falar nesse podcast de hoje? Não sei, sinceramente. Não sei. Como eu disse, o podcast é sem roteiro. Mas enfim, vamos falar alguma coisa. Vamos tentar falar alguma coisa. O que poderemos falar no dia de hoje? Vou contar uma piadinha. O que o Pintinho falou para a mãe dele? Piu. Ah, foi engraçado, né? Muito obrigado. Cara, podcast sem roteiro é complicado. Mas enfim, essa é a nova temporada do meu podcast. Eu criei uma página, o podcast, lá no Facebook. Procuram lá, por favor, que em breve este episódio estará disponível para os senhores e senhoras ouvirem, meu povo e minha pova. Esse e mais alguns episódios, né? Eu vou tentar gravar aí alguns episódios durante a semana, 1 ou 2, quem sabe. Vamos ver o que vai acontecer. A única coisa que eu sei é que eu terei 15 minutos para falar com as senhoras e com os senhores nesse podcast. Então, vamos lá. Vamos seguir com a nossa programação de hoje. Vamos falar de coronavírus. É a notícia que ultimamente o que mais falam nas plataformas de mídia, né? Coronavírus. Então, conta aí, vocês podem contar como é que está o coronavírus na sua cidade, como estão os casos, se está aumentando, se está diminuindo. Aqui no Rio Grande do Sul, vou ser bem sincero para vocês, não estou acompanhando as notícias profundamente, já fazem uns 3, 4 dias. Vou fazer uma interrupção aqui. Se vocês ouvirem algum barulho do outro lado, é porque passou o trem nesse momento, porque eu estou morando bem pertinho de uma estação de trem, tipo coisa de 100 metros mesmo. Mas então, falando de coronavírus, voltando a falar de coronavírus, como eu disse, não ando acompanhando as notícias profundamente, eu já tenho uns 3, 4 dias, porque sinceramente, né, se a gente acompanhar as notícias toda hora, só acontecem notícias ruins, e cada vez mais notícias ruins, a gente acaba meio que desanimando. Mas o que eu sei é que aqui no Rio Grande do Sul andou dando uma diminuída nos casos. Tanto é que o nosso querido governador aqui está flexibilizando algumas regras.
Enfim, mas isso não quer dizer que as pessoas devem relaxar. Jamais podemos relaxar, pelo contrário. Temos que nos cuidar, seguir os protocolos de segurança, usando álcool gel, lavando as mãos, enfim. E o meu vizinho passou assobiando aqui. Então, é isso aí. O que eu posso dizer para vocês é isso. Se cuidem e não façam aglomeração. Só saem de casa em caso de necessidade, né? Eu tô tentando fazer minha parte. Eu só saio do serviço para casa, de casa para o serviço e no mercado. Mas vou confessar também a vocês, andei aprontando essa semana, nessas semanas que passaram, e então vou dizer para vocês que eu estou bem cagado em relação a isso. Eu, infelizmente, fui dar uma saída e fui em uma festa. Sim, senhoras e senhores, o vosso apresentador aqui, que está falando para os senhores se cuidar, foi em uma festa. Mas já estou adiantando, não recomendo isso para ninguém, porque eu vou confessar que me arrependi. Porque em época de Covid, pandemia, é muito ruim mesmo fazer aglomerações. Mas graças a Deus eu estou bem e espero continuar bem e não recomendo ninguém a fazer nenhum tipo de aglomeração. Vossa apresentadora aqui não é exemplo para ninguém, tá? Então não sigam o meu exemplo. Obrigado, gente, obrigado. Só fiz a minha parte. Como eu disse, não sou exemplo para ninguém. Então, vou contar uma piadinha para vocês aqui. Por que o pinheiro não se perde na floresta? Alguém sabe essa? Por que o pinheiro não se perde na floresta? Porque ele tem um mapinha. Gente, vocês estão gostando do podcast? Olha, sinceramente, vocês podem mandar suas opiniões, tá? Como eu disse no começo do podcast, eu criei uma página lá no Facebook, Paul Podcast. Vocês podem lá comentar, curtir e dizer se gostaram ou não gostaram. Eu vou aceitar todas as críticas, boas ou ruins, entendeu? Não vou chorar, não vou berrar, enfim. Se for uma crítica boa, beleza. Se for uma crítica ruim, beleza também. Quer dizer que eu tenho que melhorar a minha performance. A minha ideia de criar esse podcast, na verdade, não foi minha ideia. Foi a ideia de um amigo meu, que ele disse que a minha voz é uma voz de locutor de rádio, alguma coisa do tipo assim. Eu sinceramente não sei, hein? Mas enfim, aí ele disse para mim tentar. Nós até estávamos gravando um podcast juntos e por alguns motivos pessoais aí ele acabou interrompendo a nossa programação, mas eu segui. Inclusive eu tenho alguns episódios gravados aí no Paul Podcast, digamos que uma primeira temporada. Quem quiser ouvir, só clicar lá. Então, como eu disse no começo do podcast, eu tenho 15 minutos aqui para falar com vocês. Então, vamos seguir o baile. Paul Podcast. Vamos contar mais uma piada aqui. O que eu posso contar de piada para vocês aqui? Só piada ruim, hein? Puta que pariu. Piada sem graça do Paul Podcast.
Por que a formiga tem 4 patas e não 5? Por que ela não se chama Five Miga? Nossa, nem eu entendi essa piada aqui, puta que pariu. Então, vocês sabem por que o Batman colocou o Batmóvel no estacionamento? Porque ele tem medo que roubem. Essa piada todo mundo já conhece, né? Pou Podcast. Isso aí, gente. Então, essa foi o nosso segundo episódio, né? Do Pou Podcast dessa nova temporada. Se estiver faltando alguma coisa nesse podcast, vocês podem mandar sugestões lá no meu e-mail, que é o e-mail do poupodcast@yahoo.com. Vocês podem mandar sugestões lá e podem dizer o que eu posso falar aqui no podcast. Podem mandar alguma piada também. Enfim, podem interagir lá com o Pou Podcast. Manda aí a opinião de vocês e manda um e-mail também que de repente eu posso ler aqui no próximo episódio, certo, gente? Então, quero agradecer aí a paciência de vocês por terem ouvido esse podcast. Espero que vocês gostem. E se tiver alguma coisa para melhorar, peço por favor que me ajudem a melhorar o podcast, porque eu estou gostando de gravar. Sinceramente, estou gostando de gravar, mas como eu disse, o podcast não tem roteiro, não tem filtro, então vou precisar da ajuda de vocês aí. Por isso, criei o e-mail para vocês mandarem aí opiniões e sugestões. E na página do Facebook também, na página do Pou Podcast. Muito obrigado e boa noite, minha gente. Agora, quem estava assistindo o Big Brother pode continuar assistindo. Eu nem sei o que tá dando no Big Brother agora. E isso aí. Voltamos no próximo episódio do Pou Podcast. Boa noite, Brasil. Boa noite, Brasil. Brasil, Brasil. Boa noite, Brasil. Fui.